como minha paciente reduziu 20 quilos e deixou de ser pré-diabética. Hoje nós vamos falar desse caso real, que é de uma paciente. Vou contar para vocês um pouquinho do que a gente fez ao longo da mudança dela para ela eliminar 20 quilos e deixar de ser diabética, deixar de tomar alguns medicamentos que ela tomava para pressão também. E a gente vai entendendo assim a importância de cuidar da nossa alimentação. Quem me conhece e acompanha há um tempo já sabe o formato que eu trabalho, a forma que eu trabalho, o meu método, que é um método que não tem restrições severas. A gente não faz corte de alimentos como a maioria é acostumada, com dietas que cortam o pão, que corta o carboidrato, que corta o chocolate, que não pode isso, não pode aquilo, que tem jejum, né? A maioria das pessoas é acostumada com esse tipo de dieta. E elas acham que é só isso que funciona. Às vezes até outros profissionais da saúde acreditam que é só restrições severas que funciona. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês o que realmente funciona. Essa minha paciente, hoje ela tem 42 anos, ela é casada, trabalha fora, é prof, tem um filho, então ela é como a maioria das pessoas, né? Tem a sua família, tem seu trabalho, tem marido, tem filho, tem casa, as dificuldades que a maior parte das pessoas tem. E aí, gente, quando ela me procurou, ela já estava em um processo, ela já estava tentando mudar fazia 2 anos. Por quê? Eu vou olhando aqui que eu tô com a ficha dela aberta, tá? Na pandemia, ela descobriu que ela estava pré-diabética. O que é pré-diabética, será? Tem alguém aqui que tá pré-diabética ou que sabe o que é estar pré-diabética? Eu tenho reparado que as pessoas não sabem que existe essa ligação da alimentação, do estilo de vida saudável com a maioria das doenças. Então, gurias, por exemplo, hoje em dia é super comum ter pessoas pré-diabéticas. O que é pré-diabetes? É um alerta vermelho que, se você não melhorar agora, se você não cuidar agora, você vai desenvolver essa doença que é a diabetes. Então, a Ju, ela teve esse alerta e ela resolveu mudar. Ela resolveu que ela não queria que essa doença piorasse, ela ficasse diabética, né? Então, ela começou a mudança. Enfim, foi em médico, ela já tinha ido em uma Nutri também, antes de ir lá comigo. Ela conseguiu fazer uma mudança, mas depois não se adaptou com a Nutri. E me procurou. Inclusive, gente, isso é uma coisa que eu falo bastante. A importância da gente se adaptar com o profissional. Vocês já foram em algum profissional que vocês não gostaram? Eu já. Seja médico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. É muito importante que haja uma conexão entre o paciente e o profissional. Eu nunca esqueço o dia... Ué, cadê minha luz? O dia que eu fui numa profissional que eu não gostei. Também era pandemia. Eu entrei no consultório dela e ela não chegou muito perto de mim. Tá bom que era pandemia, mas estava todo mundo muito bem paramentado. Ela não olhou muito. Será que posso falar que era da dermatologista, tá? Era da pele. Então, assim, eu fui lá reclamar, não me lembro do que era. Ela olhou minha pele assim, ó, de longe, parece que tava com medo de mim, tudo bem, né? Que era pandemia, que nem eu falei. E, então tu faz isso e aquilo. Eu não senti que ela me deu uma atenção. Eu não senti que ela se importou de verdade, que ela tava ali pra me ajudar. Sabe o que eu fiz com a receita que eu saí do consultório? Não vou fazer nada disso. Rasguei, botei fora e nunca mais fui lá.
Por quê, gente? Porque não rolou essa identificação. Com outras pessoas vai rolar, mas eu e essa dermato ali não rolou. Então, eu não segui nada do tratamento que ela me passou por não ter acontecido a identificação. Então, quando a gente procura um profissional, é muito importante que aconteça isso. Então, se tu tá me olhando aqui e tu não gosta já do jeito que eu falo, da minha cara, da minha voz, não sou eu, não sou eu. Agora, se tu olha e se identifica, essa Nutri fala o que eu gosto, opa, é isso aí, eu me identifico, ela tem um jeito que eu acho legal, daí sim eu sou a nutricionista para você. E isso não adianta, gente, isso é natural e acontece, né? Tem pessoas que se dão certo, bem assim, e tem pessoas que não. Mas eu falo que com Nutri, isso é muito importante acontecer, porque o paciente precisa confiar em mim. Senão ela não vai se sentir à vontade para contar o que comeu, ela vai querer esconder, ela vai ter vergonha de compartilhar. Então tem que ter uma relação de confiança e transparência entre Nutri e o paciente. Então, gente, voltando para a história da Ju, na pandemia ela se descobriu pré-diabética e ela era hipertensa, tomava remédio para hipertensão, mas resolveu dar um basta nisso. A primeira coisa que ela fez antes de ir lá no consultório foi a jornada do emagrecimento. Ou começou pelo desafio de verão. Se eu falar alguma coisa e a Ju estiver aí, me corrige. Mas antes de ir lá nas consultas, ela fez ou o desafio de verão, ou não, ela fez os dois, né? Fez o desafio de verão, que são os meus desafios online, né? Fez a jornada do emagrecimento e aí ela já conseguiu reduzir alguns quilos. Acho que de 83, 84, ela foi para 79. Ali com a jornada. Fiz os dois, tá? Ju fez os dois. Aí depois ela resolveu ir para as consultas, vendo que, né, gurias, que nem eu falo, a jornada, os desafios são super importantes para dar um pontapé, para ter tirado, não tô fazendo nada, não sei por onde começar, mas a gente precisa dar continuidade, ainda mais quem tem 10, 15, 20 quilos para perder. É bem importante. Então ela resolveu fazer essa mudança. Ela chegou a 86 quilos. E aí, gente, uma coisa que eu tenho anotado aqui é que o ambiente dela era prejudicial, sabe? O ambiente obeso que a gente fala, quando tudo te prejudica, tudo faz você comer mais, parece. E a gente sabe o quanto é difícil lutar com isso, né? Com esse ambiente ali que, ai, tem oferta, tem muita coisa. E vocês acham que será que o redor dela mudou muito nesse tempo de acompanhamento? O que tu acha? Esse ambiente, você acha que mudou muito nesse tempo de acompanhamento? Vai respondendo aqui que eu tô olhando. Então tá, ela começou lá, ela chegou em 86 quilos, reduziu ali na jornada do emagrecimento para 79 e quando ela foi lá no consultório, ela estava com 80 quilos. Então, olha só, gente, como é importante, né? Ela tinha chegado em 79, quando ela foi na consulta, ela estava com 80. Se ela não tivesse tomado essa decisão, essa atitude de ir fazer o acompanhamento, talvez ela ia estar voltando aqueles 80, 83, 86. Porque sem um acompanhamento, a gente fica perdida, né? Ai, mas o que eu faço? Ai, meu Deus, mas ontem eu comi. Meu Deus, agora já foi tudo pro alto, agora já estraguei tudo. Né, gente? A gente fica... Quem é assim? Quem é assim? Nossa, comi aqui agora... Vixe, agora já era. Daí se atraca comer de novo. Estão com dúvidas, gurias? Estão entendendo? Eu tô falando muito rápido? Me avisem. Então, quando ela foi lá na consulta, gente, o que a gente faz? O diagnóstico da situação da pessoa, qual é o IMC, ela tá obesa, ela tá sobrepeso, qual que é a situação atual? Ela estava obesa ali, no caso. Então, pronto, o que a gente vai fazer a partir de agora? A partir dos hábitos que você tem, o que a gente vai mudar? Então, esse diagnóstico inicial, gurias, é muito importante para te saber aonde tu tá hoje e para saber aonde tu quer chegar.
E outra coisa que eu falo assim, que é muito importante a gente aceitar que tu tá errando, sabe? Porque assim, ó, tem pessoas lá com 80, 90, 100 quilos dizendo que não faz nada de errado. O que tu tá fazendo? Tu tá negando uma coisa que é impossível, gente. É impossível tu tá 20 quilos acima do peso, 30 quilos acima do peso e não fazer nada de errado. Isso não é um julgamento. Não tô acusando você. É pra você tirar essa máscara desse óculos ali de fingimento. Você sabe que eu sou sincera, né? Tirar esse óculos de, eu não tô fazendo nada errado e admitir que sim, que você tá fazendo errado. Senão você não estaria com 20, 30 quilos a mais. Não é a tireoide. Não é. Lamento te informar. E a tireoide não engorda 20 quilos, tá? Engorda 2, 3. Dificulta um pouco o emagrecimento. Mas não faz a gente engordar 20 quilos. Então, essa conversa inicial, essa sinceridade inicial, ela é muito importante do paciente e do Nutri. Gurias, deixa eu falar um detalhe aqui, ó. Ela tava com 80 quilos quando ela me procurou. E o objetivo era ir pra 70, 73 ali. Então, adivinha com que peso ela tá hoje? O que tu acha? Então, gente, ela foi na consulta, a gente faz esse diagnóstico, essa conversa inicial para ver o que nós vamos mudar. A gente propõe, né? Eu faço sempre algumas propostas de mudança ali. E é isso que eu quero conversar também com vocês. Olha aí, não é tudo realidade. Acompanhei o processo da Ju, ela é um exemplo a seguir, com certeza. E eu quero falar algumas coisas que me chamam a atenção no tratamento e na forma que a Ju age e que são muito importantes para todo mundo. Então, gente, qual que é as primeiras mudanças que a gente tem que fazer? São, na verdade, assim, ao longo do processo, são várias. A gente precisa mudar os nossos hábitos, o nosso ambiente, como eu falei, o ambiente dela era prejudicial, mas também, tá, já vou explicar. A nossa organização e planejamento, que é o que as pessoas falham e erram muito, e a parte comportamental, que é muito raro alguém trabalhar essa parte do comportamento, que é o quê? O que é comportamento? É como eu ajo frente às coisas. Como eu ajo frente a um doce, a uma tentação, enfim, cada um tem a sua, né? A bebida, cada um tem a sua tentação. É aprender a lidar com essas coisas, porque se você não aprender a lidar com isso, tu não vai nunca sair daquele efeito sanfona que é tão comum para as pessoas, né? Para a maioria das pessoas, porque procura o método errado, procura milagre, não dá continuidade no tratamento. Então, gente, nós começamos lá organizando essa rotina dela, colocando alimentos de mais qualidade. Em nenhum momento, gurias, de lá dos 80 quilos até agora, eu não falei com quantos quilos ela tá ainda, né? Não, mas eu já falei que é 20 quilos. Hoje ela tá com 63, 64 quilos e a meta dela era 70, gente. De lá, desse processo dos 80 até 63, 64, nenhum momento foi retirado pão, nenhum momento foi retirado doce, nenhum momento houve jejum, nada de loucura, nada de coisas extremas. A gente foi adaptando a alimentação que ela já tinha. Mais um detalhe. A alimentação da Ju não era completamente errada, tá? Olha só. De manhã ela comia fruta, ovinho de vez em quando, café sem açúcar. De meio-dia era normal ali, né? A comida com pouca salada, mas comida normal. Olha só, lá na primeira consulta dela, no meio da manhã, chia, aveia, chocolate, fruta. O Iopro, que é o shakezinho proteico. De tarde, um iogurte natural com fruta. Estão vendo? Era erradíssima a alimentação dela, será? O que vocês acham? Tô esperando ver o que vocês acham. Ó, doces.
não é diária, eventual. Ela prefere chocolate. Então, gente, vocês estão vendo que se tu olhar aqui, a alimentação dela não é uma alimentação que precisa mudar tudo. Não é uma alimentação horrível, sem fruta, sem salada, mas tem muitos detalhes de quantidade, beliscadas, finais de semana, que fazem toda a diferença no processo. Tem outra coisa, que é a percepção da pessoa, a sua percepção quanto às tuas quantidades, quanto tu come. Então, por exemplo, você acha muitas vezes que não tá comendo muito, só que tu que tá acostumada com uma porção daquele tamanho, que muitas vezes é maior do que você precisa, ou muitas vezes é menor do que você precisa. Às vezes vocês comem muito pouco, extremamente pouco. Aí tu fica com fome, aí tu belisca de tarde, acontece por aí. Come um pouquinho de meio-dia, eu como tão pouquinho. Sim, dei 2 e pouco, tu tá lá, ó. Uma balinha, um chocolatinho, uma coisinha. Aí 13 e pouco, 4 horas, tu dá fome de novo. Aí de tardinha, te dá fome de novo. Aí você não planejou, não organizou, vai comendo o que tem, vai beliscando 700 coisas. Então, gurias, a gente começou a aprender a dizer alguns nãos, reduzir a gordura da comida, comprar uma garrafinha para tomar mais água, aumentar a quantidade de legumes e verduras para dar uma saciedade, para aumentar a quantidade de fibra, de nutrientes. Assim, acelera o metabolismo dela com mais legumes e reduzir as beliscadas. Só que, como eu falei, as beliscadas muitas vezes é porque a tua alimentação de antes está incompleta. Então, vocês fazem um café mais ou menos, um almoço mais ou menos, e aí tarde e noite, caos. Caos total. Então, assim nós começamos. Olha só, ela foi reduzindo de 80, 79, 77, assim fomos. Alguns meses 1 quilo, alguns meses 2 quilos, até que chegamos aos 70. Aí, a Nutri sempre vai desafiando. Enquanto tem peso para perder, tá dentro do saudável, eu vou desafiando vocês, né? Então, ela queria chegar aos 70, chegamos. Porém, 70 ainda é acima do peso para a altura ali dela. E para o contexto, eu sempre olho para a pessoa. A gente tem um olhar clínico, que é eu sei avaliar pelo olhar o percentual de gordura da pessoa. Se tá alto, se não tá, se tem gordura para perder. Sendo nutricionista com 10 anos, que isso se desenvolve mesmo, esse olhar clínico, né, gente? A gente aprende olhando aonde tem gordura, onde não tem, o que é inchaço, o que não é. Então, eu falei pra ela, pra nós chegar nos 65. Daí, chegando nos 65, eu disse, daí a gente vai ver. Daí já diminui o peso pra ela chegar, e ela já tá chegando também. Então, gente, ela chegou aos 65, 64... E semana passada ela me mandou uma mensagem que ela foi lá realizar um sonho, que eu já vou contar se eu puder. Ela mandou mensagem que estava nos 63 quilos, gente. Relembrando vocês, o objetivo inicial era chegar dos 80 para os 70, sendo que ela já pesou 86. Então o total foram mais de 20, né? 63, 73, 80, desde antes de ir lá comigo, deu mais de 20 quilos que ela reduziu. De que forma mesmo, gente? Cortando, passando fome, sofrendo? E aí, gurias, essa condição que nós estávamos falando no começo, que é a pré-diabetes, que acontece por excesso de carboidrato, falta de nutriente, falta de fibra, excesso de peso, excesso de gordura abdominal, uma alimentação que falta qualidade, essa condição deixou de existir, porque os exames dela, a glicose dela se reduziu e se estabilizou.
Além disso, como eu falei, ela tomava remédio para pressão. Isso, né? Qualquer coisa, tu me avisa, Ju, se eu errei alguma coisa. Remédio para ansiedade também se foi, né? Então, não precisou mais tomar o remédio para pressão, saiu da condição de pré-diabética. E gurias, assim, ó, ansiedade, quando tu cuida da tua alimentação, quando tu tá no teu peso normal, tu se sente bem, se sente confortável, se sente feliz, as coisas mudam tanto, a tua ansiedade diminui, a tua autoestima aumenta. Quando tu tá com a autoestima elevada, simplesmente nada no planeta te abala. Pode cair o mundo. Tu tá plena porque tu tá bem contigo mesma. Outra coisa, coisas que me chamam a atenção, tá? O estilo de roupa mudou completamente. Roupas diferentes, roupas mais jovens, roupas mais coloridas. Mas eu tenho que falar de uma coisa da Ju que sempre me chama a atenção. É a disposição dela de estar sempre aprendendo a cada consulta. Outra coisa que é comum de quem tem resultado: nunca faltam consultas, não adiam consultas, não ficar e não dá esse mês, eu vou no próximo, eu vou... Não acontece. Eu vou parar. Não. Ela segue até hoje. Hoje ela já tá se encaminhando para alta. E ela segue. Eu sei que se eu disser, Ju, agora a gente pode ir de 2 em 2, não, ainda tu tem que vir. Então, desde o começo, gente, ela não decidiu parar, e ela, cada consulta, ela vai disposta a olhar para o que aconteceu e corrigir. Isso faz muita diferença, porque acredite, tem pessoas que dizem, que nem eu falei antes, não tem nada errado, não errei, não emagreci. Não existe. Se tu tá dizendo que tu não emagrece de jeito nenhum, é só porque tu não tá enxergando o que tu tá fazendo de errado. Porque várias vezes, assim, aconteceu. Vamos pegar um exemplo aqui de um mês que ela, teve mês que ela aumentou de peso, teve mês que ela manteve o peso. Sempre ela está disposta à análise. Não, Nutri, esse mês anotei. Isso aqui, vamos olhar? Eu olhava, ajudava. Ju, aqui tá saudável, mas é as quantidades. Aqui teve muita beliscada, muito frequente. E ela disposta e aceitando ouvir aquilo ali. Estando ali para aprender. Isso faz muita diferença, que é o que eu falei lá no começo. Tu aceitar que sim, se não deu certo é porque eu tô fazendo alguma coisa errada. Não é a tireoide, não é a lua cheia, não é o marido, o primo, o metabolismo, o papa. Não, sou eu que fiz alguma coisa errada. Então isso faz toda a diferença e fez toda a diferença. Por isso que ela chegou a um peso que nem ela acreditava que conseguiria chegar. Por isso que ela deixou de ser diabética, né? Isso aí, deixou de ser diabética. Não era pré, mas deixou de piorar aquela doença que com certeza ela não tivesse cuidado, não tivesse tomado essa atitude. Hoje talvez estaria tomando mais medicamentos. Ela tá com a autoestima lá no céu, tá com roupas novas, tá mais disposta para viver para a família dela, tá mais feliz no trabalho. As coisas, a gente sempre comenta isso na consulta, as coisas do redor te estressam menos, te abalam menos, porque tu tá mais disposta, com a autoestima em dia, mais feliz. Isso muda tudo. Eu sempre falo o quanto emagrecer muda a vida. E, gurias, então, nesse tempo de acompanhamento, acontece uma evolução dos hábitos, da comida e uma evolução do comportamento, da mente da pessoa, de como ela pensa sobre a comida. Então, gente, em nenhum momento, sem falar que se eu começar a comentar aqui coisas que ela passou de dificuldades pessoais durante o processo, e não é por isso que ela abandonou, né?
ela tinha a consciência de que ela precisava estar bem para ajudar os familiares ali no momento difícil, por exemplo, da vida dela. Ela sabe que ela estando bem, o filho está bem, o marido está bem, as coisas em casa andam melhor, o trabalho anda melhor. E essa é uma das grandes dificuldades das mulheres, de ter essa percepção de que se eu não tô bem, se eu não tô feliz, tudo vai pior. E a mulher normalmente dá tudo pro outro, pro marido, pro filho, tudo. E ela se deixa de lado. Só que ela não percebe que ela tá piorando tudo. Que não é dar tudo pro outro, e sim dar pra você também bem-estar, saúde e qualidade de vida, que o teu redor vai ficar feliz também. Então, gente, nessa mudança, nesse processo, o que eu acho muito importante falar para vocês é isso, que não houve restrição severa, não houve corte de carboidrato, ela não ficou sem comer, um mês sem doce, não precisou. A gente ia a cada consulta ajustando as dificuldades e detalhes da alimentação dela. Então, de lá até aqui, ela comeu o pãozinho, ela teve vida social, ela comeu chocolate, ela aprendeu muitos alimentos diferentes, receitas diferentes. E hoje ela tem essa liberdade de estar no peso que ela gosta, deixar de tomar medicações, saber que ela está construindo um futuro, começou a se exercitar com mais constância. E como eu sempre digo assim, nós temos que ter uma âncora, que é o que te segura nesse processo. Porque não é fácil, não é um passe de mágica. É possível emagrecer sem deixar de comer as coisas que a gente gosta? É possível. Mas dizer que é a coisa mais fácil do mundo e que é um passe de mágica? Não. A gente tem que lidar com a realidade, que é essa. E aí, gente, se vocês quiserem, depois, se ela me autorizar, eu posto a foto nos stories. E aí, gurias, gostaram de ouvir essa história? Se identificaram com alguma coisa? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Gurias, eu adoro trazer histórias da vida real para vocês verem que não é a nutricionista só falando, né? Que é uma pessoa normal do dia a dia, com as dificuldades, filho, marido, casa, trabalha fora, e que consegue, sim, com ajuda, com o caminho certo, com apoio. Então, não esqueça que não é as coisas da tua vida que dificultam. Às vezes é você mesma que está colocando muito mais dificuldade do que realmente você ir lá, buscar ajuda e fazer pelo caminho certo. Vocês sabem que tem muita gente que fala assim, não, eu vou fazer sozinha, eu sei tudo o que fazer. Sim, a pessoa fala isso há 10 anos. Então não fez por quê? Porque a gente não consegue sozinha, guria. Sozinha a gente dá um passinho ou dois e depois, não sei mais o que fazer, abandona. Eu não faço isso na nutrição porque eu já tenho conhecimento. Agora, se eu fizer isso com a minha terapia, com a área da psicologia, se eu for em uma ou duas consultas e abandonar, eu não vou evoluir. E assim é com todos os tratamentos. Certo, meninas? Ninguém tem perguntas? Então, gente, a Ju com certeza é um exemplo muito legal de uma mulher que é determinada, é focada e foi atrás do que ela quis sem desistir, e hoje aproveita essa vida de liberdade que ela tem. E agora, depois, se ela me autorizar, eu vou postar fotinho dela lá nos stories pra você ver. E hoje ela tá lá, lá me assistindo, plena. Eu já quero fofocar, né? Não vou fofocar. Gente, toda terça-feira, às 8h15, nós temos live. Essa live aqui vai ficar salva por 24 horas. Então, até amanhã, aqui no Instagram. Se você lembrou de alguém, se você quer mandar essa live para alguém, aproveita. E a partir de amanhã, ela some daqui e vai lá pro YouTube, quem quiser olhar.
Inclusive, inscrevam-se no meu canal no YouTube. No link da minha bio tem para você acompanhar os vídeos que vão para lá também, tá? Muito obrigada pela participação e companhia. Vocês estão muito silenciosas. Eu quero participação nas outras lives. Só uma que me falou que é de Santo Cristo e só. E a Marla. Quero bate-papo, não quero ficar aqui falando sozinha, tá? Beijo, gente. Boa noite.